agosto. Que alegria podemos estar aqui para estudarmos a palavra do Senhor. E vocês podem ver o tema do nosso estudo já está na tela e também o nosso verso principal, que é segunda carta de Timóteo. Na verdade, eu queria ler 2 Timóteo 3, verso 5, tá? Depois nós vamos ler aquele texto ali. Em vez de Salmo, vamos para Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, verso 5. Quero dar boas-vindas aos amados que estão aqui e todos os nossos irmãos que já chegaram nessa noite, a nossa querida também, seja bem-vinda. E também o Cassiano, que veio para esta aula nessa noite. O tema da nossa palavra hoje é piedade sem poder. Infelizmente, é uma situação que acontece, da qual nós que somos cristãos, que queremos ser cristãos verdadeiros, precisamos fugir dessa possibilidade de uma piedade sem poder. Ok? 2 Timóteo, Segundo Timóteo 3, o verso 5, diz assim: tendo aparência de piedade, e piedade é devoção religiosa, tudo o que diz respeito a buscar a presença de Deus, em relação à Bíblia, em relação a Deus, em relação à adoração. Isso é piedade. Então, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Existe o fenômeno triste da piedade, que é uma espiritualidade ou uma religiosidade sem nenhum poder. E eu queria que, antes de nós começarmos o estudo, nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de fazer uma oração, e nessa oração nós vamos pedir a Deus que nos guarde de que isso aconteça em nossa vida. Se você está aqui com o coração sincero para Deus, você tem que desesperadamente pedir para Deus que isso não aconteça com você, que você não tenha uma piedade, uma espiritualidade, uma religiosidade, que é sua aparência e que você não pode demonstrar o poder. O poder tem que aparecer. O poder tem que aparecer. Você fala tanto em Deus? Você fala tanto em Deus. Cadê? Piedade sem poder. O poder tem que aparecer. Já choquei os irmãos aí no banco. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver o cinto aí, se amarra, porque hoje vai ser chocante. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você falasse com Ele assim: me ajuda, me ajuda e me ajuda. Senhor, estamos aqui nessa noite. A Tua palavra é poderosa. Eu peço o sangue de Jesus sobre mim e sobre todos que vão ouvir a palavra. Eu peço os anjos do Senhor para trabalhar comigo, trabalhar por mim, trabalhar por nós. Eu reclamo o sangue de Jesus ao nosso redor. Eu abençoo cada mente hoje para ficar debaixo do sangue. Eu proclamo que essa palavra de Deus, ela não voltará vazia. Ela é a palavra do Deus vivo. Ela vai cumprir aquilo que Ele apraz. Ela vai fazer a sua obra. E eu celebro o Senhor nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. De acordo com o dicionário em português, a palavra piedade significa devoção, amor pelas coisas religiosas, ou religiosidade, ou vida espiritual, ou adoração. Pergunta, não é para isso que estamos aqui hoje à noite? Nós não estamos aqui para falar de finanças, não estamos aqui para fazer um trading, um comércio, nós não viemos aqui nem para ter uma diversão uns com os outros, nós viemos aqui por uma razão espiritual, concordam comigo? Amém. Aqui, a razão de entrar numa igreja, qualquer igreja,
espiritual, certo? Aleluia. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas todos nós que estamos aqui, absolutamente todos, já passamos por a experiência de entrar em igreja, de ter algum tipo de relacionamento com a religião, mas não experimentar nenhum poder. Não vou pedir para levantar a mão, porque não nós todos teríamos que levantar a mão, porque todos nós já tivemos a experiência. Aliás, o ser humano, ele no fundo, ele reclama que não é normal, não é possível que tenha uma religiosidade sem uma manifestação de Deus. Qualquer ser humano de bom senso, ele não precisa ser evangélico, ele não precisa ser... Qualquer ser humano de bom senso, ele fica procurando, no fundo, ele fica procurando onde está a realidade disso. Muitos de nós aqui, a maioria de nós aqui, cresceu em igreja católica. E eu não estou aqui para falar mal da igreja católica, eu gosto de falar mal da igreja evangélica, eu gosto de falar mal dela, porque eu vivo nela e eu posso criticar ela. Mas muitos de nós aqui veio da igreja católica e talvez em algum momento você se perguntou, cadê? É só isso? Você entra lá, tudo quietinho, tudo... E cadê a realidade? Onde que está a realidade disso? Alguém já se perguntou? Onde está o poder da vida espiritual? Alguém já se perguntou? Essa coisa de Deus, tanta falação, tanta pregação, onde que está a realidade disso? Eu gostaria que você pudesse ler mais a Bíblia. Eu gostaria que você pudesse ler mais a Bíblia, porque ela é um livro que não tolera uma piedade sem poder. A Bíblia não tolera, as pessoas toleram, as denominações religiosas toleram. Aliás, você pode viver anos e anos dentro de uma igreja e nunca, jamais experimentar o poder de Deus. Nunca, jamais ter uma experiência com o poder de Deus. Você tem uma experiência com a religião, você tem uma experiência com alguns textos da Bíblia, você tem alguma experiência com alguns modelos religiosos humanos, que vai estar na frente, ministrando, pregando, cantando, fazendo alguma coisa, mas você nunca teve uma experiência com o poder de Deus. Porque o poder de Deus não enche a cabeça das pessoas, ele transforma as pessoas. O poder de Deus não é uma falação sobre Deus, o poder de Deus não é um discurso sobre Deus, o poder de Deus não é uma escola sobre Deus, o poder de Deus é um choque em nós, é uma transformação em nós, é uma manifestação de Deus em nós que muda a nossa vida. Aleluia. Quem nunca pediu isso? Quem nunca reclamou isso? De tantas vezes que a gente vai na igreja, de tantas vezes que a gente se envolve com a religião. Só a Bíblia é um livro que exige o poder na piedade. A Bíblia ela não aceita uma religiosidade sem poder. A Bíblia não tolera um relacionamento com Deus sem poder. Como é que você diz que tem um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, o Criador das coisas, mas você não mostra na sua vida, você não mostra o fruto do poder, você mostra a religião, mas você não mostra o poder. À medida que eu vou falando, o Espírito Santo vai falando comigo, e ele acabou de falar um versículo comigo, que não está aqui no meu texto, eu queria que você abrisse, se você tiver uma Bíblia. Júnior, por gentileza, dá uma Bíblia para o Cassiano, tem Bíblias ali, por favor, obrigado. Quem não tiver Bíblia, alguém pode ajudar. E eu quero abrir no livro de João e mostrar para você a questão da importância de você experimentar o poder de Deus na religião. Você não pode ter, o conformismo de experimentar a religião ou de experimentar as escrituras, porque nós não estamos falando... Você pode ler qualquer livro de advocacia ou qualquer livro de qualquer coisa, você não precisa ter a expectativa de experimentar o poder se você está se relacionando com qualquer outro livro, mas é inaceitável você ter um relacionamento com a Bíblia, o livro de Deus, que fala sobre Deus, e você não experimentar o poder de Deus. No entanto, é possível, e é a coisa mais triste, e por isso que eu estou tão furioso essa noite. Porque as pessoas têm um relacionamento com as Escrituras, mas não têm um relacionamento com o poder de Deus. Então, nós vamos ler agora um versículo chocante. Alguém diz comigo, por favor, a Bíblia é um livro chocante. Porque se ela não for, ela não é a palavra de Deus. Como é que a palavra do Deus vivo chega no seu ouvido e não faz nada em você? Como é que a palavra do Deus vivo pode entrar na vida de um pecador e não chocá-lo?
Se a Bíblia é a palavra do Deus vivo, ela é um livro chocante, ela tem que nos chocar. Alguém ora para eu ter calma. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5, Jesus está falando com os fariseus, ou as pessoas que ouviam ele há 2000 anos atrás. Aleluia. João, capítulo 5, versículo 39, Jesus está falando estas palavras que eu queria que você gravasse na sua Bíblia. E João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, tipo assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só que, na verdade, eu não achei o versículo que eu queria, talvez alguém pode me ajudar a encontrar. É aquele que Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês erram, e está no livro de Marcos, sei que está em Marcos, vocês errais por não conhecerdes as Escrituras e a igreja. Não, de jeito nenhum. Errais por não conhecerdes as Escrituras e o pastor Daniel. De jeito nenhum. Vamos no versículo, alguém achou? Porque É verdade. É verdade. Vocês cuidado comigo. Vocês cuidado comigo, porque eu quero ver se vocês estão. Marcos capítulo 12, versículo 24. Marcos 12, 24. Tá? Errais por não conhecer as Escrituras e a igreja Betesda. O que é que está escrito nesse versículo? Então, errais por quê? Porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Agora eu te pergunto, quantas pessoas conhecem a Escritura, mas não conhecem o poder? Quantas pessoas pregam a Escritura, falam da Escritura, vivem da Escritura, mas não demonstram o poder? Eu te pergunto, resolve alguma coisa? Que evangelho é esse que é pregado e o poder não aparece? Se o evangelho é poder de Deus, e agora nós vamos ter que caminhar na Bíblia, porque esse texto está um pouco mais à frente, mas eu vou falar ele agora. É Romanos capítulo 1, verso 16, não precisa abrir, mas Romanos 1, 16, o apóstolo Paulo fala assim: eu não me envergonho disso aqui, do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho de Cristo não é uma conversinha sobre Deus. O evangelho de Cristo não é uma reuniãozinha de pessoas que querem falar sobre teologia. O evangelho de Cristo não é uma denominação evangélica, não é uma pessoa vestida ali de gravata, de uma bata, o que quer que seja. O evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo é o poder. Aleluia. Errais. Por que a gente erra? Nós e os religiosos e todo mundo. Por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Agora, presta atenção, que essas duas coisas estão juntas, porque a forma de conhecer o poder de Deus é através da Escritura. Você tem que começar aqui. Se você não lê a Bíblia, I'm sorry. Se você não lê a Bíblia, você não vai conhecer o poder de Deus. Não deixa eu entrar por aí, não. Melhor voltar. Errais por não conhecer as Escrituras. Eu não quero deixar de conhecer as Escrituras, porém eu quero conhecer o poder de Deus. Right? Quando você chega na igreja com um demônio te atormentando, você quer saber o quê? Que alguém tem que ter um poder de Deus para tirar esse demônio de você. Quando você chega na igreja com uma doença na sua cabeça, você quer saber o quê? Que a palavra que está sendo pregada tem que ter um poder para tirar aquilo da sua cabeça. Você chega na igreja com um câncer, você quer saber o quê? Se Deus está aqui, eu quero saber se eu vou ficar com esse câncer, se eu vou voltar com ele. Onde é que está o poder? Alguém pergunta comigo, onde está o poder? Porque a gente tem que ter cuidado com aquilo ali, Muita gente religiosa, muita piedade, muita música, muito falar sobre Deus, sem poder. Sem poder. Mais tarde eu vou mostrar para vocês o ministério da lata vazia.
Vou adiantar para vocês o fenômeno do ministério da lata vazia. Glória a Deus. Ele está na Bíblia. Com certeza. Acho que eu vou guardar a surpresa. Eu vou guardar a surpresa para mais tarde. Vamos prosseguir. Você quer agora? Vou te dar o ministério da lata vazia agora. 1 Coríntios 13, o versículo 1, diz assim: se eu falasse... Pode ler, irmão Neto. Se eu o quê? A minha acho que é diferente. Pode falar aí. Coríntios É. 13:1. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que soa, ou como o prato que retine, ou como uma lata vazia. Esse é o ministério da lata vazia. Verdade. Fala o quê? A língua. Se eu pudesse falar as línguas dos anjos. O que é as línguas dos anjos? Quem fala a língua de anjo? Crente. Salvo. Quem tem piedade. Conhece alguém que fala língua, mas está no ministério da lata vazia? Falar em língua não quer dizer que está cheio do poder de Deus. Se eu falasse as línguas dos anjos e não tivesse amor, e esse amor aí, esse amor vem do poder do Espírito na minha vida, seria como o símbolo que tinha. Isso é o símbolo é aquele prato lá, pá, da bateria. Como o sino que retine, isso é uma lata vazia. Piedade sem poder, irmãos, é o que mais existe. E o Espírito Santo está combatendo ela hoje. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa coisa de religião, ela fala de nós, porque nós temos um discurso audacioso. Nós falamos que Deus pode salvar o pecador. Nós falamos que Ele cura as doenças. Nós somos... Eu não conheço uma pessoa mais audaciosa no mundo do que crente. Fala para mim se não é. Porque nós falamos baseados na palavra. E a gente pega a palavra e falamos que temos um Deus vivo. E nós falamos assim, Ele criou as estrelas, sabia? Sabia que Ele criou as galáxias? E aí, no final dessa conversa, eu estou esperando você demonstrar o poder e não vai ter poder nenhum. Você fala muito bem. Mas no final não vai ter poder. O que é isso? Um discurso audacioso, um discurso verdadeiro, porque a palavra de Deus é a verdade, ela é a palavra do Deus vivo. Eu não estou dizendo que o discurso está errado. Eu só estou dizendo que está faltando algo nesse discurso. Há uma piedade aí, mas está faltando um poder. E até o final dessa aula, o Espírito Santo vai resolver essa questão. Porque você deve estar perguntando aí, como é que eu restauro o poder na piedade? Guarda essa pergunta, porque ele quer responder ela hoje. Aleluia. A gente faz um discurso muito real, muito desafiador. A gente encontra as pessoas nos buracos da vida e a gente chega para elas com muita ousadia, muita autoridade, a gente fala, ei, Deus pode resolver os seus problemas. E você até treme, porque é tão verdadeiro que é verdade, Deus pode mesmo. E eu espero que você, depois que falar esse discurso, você manifeste o poder de Deus lá, demonstre o poder de Deus. Vai lá, cura a enfermidade que está nela, expulsa o demônio que está nela, ministra paz na vida dela, porque você não pode só falar um evangelho e não demonstrar o poder. Você tem que carregar o poder de Deus. Isso é por isso que eu oro. É por isso que eu coloco a minha vida no altar. Porque não é só aprender Bíblia. Não é só ir para um seminário. Você tem que carregar o poder de Deus. Toda pessoa que leva o nome de cristão, ela tem a obrigação de revelar o poder na sua vida. Como é que você fala no nome de Deus? Você carrega o nome de Deus e a sua vida não é uma vitrine das obras de Deus. Como que seria uma vitrine? O que é vitrine? Alguém gosta de vitrinar? Quando eu era jovem, quando eu era solteiro, né? Eu sabia ir para o mall. Muitas vezes eu ia para o mall sozinho. Não tinha namorado, não tinha ninguém. Mall sozinho. Mas não comprava nada também. Só vitrinar.
Só que nessa vitrinação, você não entende que o mundo está olhando para nós, para o crente, para cada um de nós, e ele está olhando a nossa vida. A nossa vida é a vitrine, ou das obras de Deus, ou das obras do inimigo. Eu quero perguntar se o que está acontecendo em nossa vida está revelando o poder de Deus, ou está revelando o direito do inimigo. A nossa vida é a vitrine das obras de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa vida é a única carta que algumas pessoas vão ler. Algumas pessoas nunca vão ler a Bíblia. A única coisa que elas vão ler é a nossa vida. Trabalhou com a gente, fez um trabalho com a gente, conheceu a gente na rua, conheceu a gente em algum lugar, viu o crente, lidou com ele. Essa é a leitura da Bíblia que ele vai fazer. É a minha vida. Eu sou a vitrine das obras de Deus. Eu não quero saber o quanto você sabe falar bonito de Deus. Eu quero saber como é que você dorme. Você dorme em paz? Seu casamento presta? Sua saúde é boa? Suas finanças estão no lugar? Como que é a vitrine? O discurso não vale se não pode mostrar a vitrine. E eu tenho uma fúria espiritual dentro de mim contra o discurso evangélico correto, teologicamente correto, que não mostra o poder de Deus. Eu nasci numa igreja, vivi nela 30 anos antes de vir para a América, mas eu não via o poder de Deus. Eu não vou pedir para levantar a mão quem já passou essa experiência. Quem já foi em igreja ano após ano, mas nunca viu o poder. As pessoas não revelam o poder de Deus nas suas vidas. Que evangelho é esse que não transformou você, não cortou aquela língua grande, não ajudou você a perdoar? Que evangelho é esse que não tem poder para consertar a vida sexual, não tem poder para ajeitar as finanças? Que evangelho é esse sem poder? Pelo fato dos evangélicos, dos cristãos, viverem um evangelho sem poder, é que as pessoas não creem mais no evangelho. Porque o discurso está correto, mas não há poder na vida. A nossa vida tem que ser a vitrine das obras de Deus. A minha vida tem que ser uma vida equilibrada, abençoada, em paz. O meu casamento tem que ser um casamento normal, que o normal é com alguns probleminhas, assim, mas é probleminha pequeno, irmão. Não é esse negócio de separa hoje e volta amanhã, não. É coisa de ser humano. Os filhos estão na casa do Senhor, a saúde está indo bem, porque Deus é na minha vida. Porque a minha vida é uma vitrine das obras de Deus. Agora, como é que você carrega o nome de Deus, mas a sua vida é uma vitrine das obras do diabo? E nas suas finanças ele rouba. Você nunca para no emprego, nunca para no casamento, já esse é o terceiro, já vai para o quarto. E nunca para, os relacionamentos, é tudo quebrado. Relacionamentos quebrados, gente ferida em todo lugar onde a pessoa passa. Onde está o poder de Deus para ser demonstrado nessa vitrine? Então, eu quero agora para um texto básico dessa aula, que eu não cheguei nem na introdução, quer dizer, eu estou na introdução, que é 2 Coríntios, o capítulo 2. Eu quero que você observe que o apóstolo Paulo, na verdade, primeira carta de Coríntios, tá? Na primeira carta. Logo depois de Romanos, é a primeira carta de Coríntios, o capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1 até o 5. 1 Coríntios, o capítulo 2. Diz assim: e eu, irmãos, o apóstolo Paulo, tá? Quando eu fui ter com vocês, anunciando-vos o evangelho de Deus, e Paulo está dizendo assim, quando eu fui lá pregar para vocês, é isso que ele está dizendo, tá? Quando eu fui lá pregar para vocês a Bíblia, eu não fui com sublimidade de palavras de sabedoria. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não cheguei para vocês com um discurso muito apurado de teologia. Versículo 2, porque eu não me propus a saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e Ele crucificado. Paulo está dizendo, a minha pregação foi simples, eu cheguei para falar de Jesus e Jesus crucificado. Verso 3, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. E aqui você começa a perceber a postura de uma pessoa que tem o poder de Deus na vida.
é uma pessoa que treme do poder, ela treme da presença de Deus, ela não anuncia o Evangelho, ela não fala de Deus, de Bíblia, como se estivesse falando de futebol, ela está tremendo na base, ela está com temor e tremor, ela tem temor disso. E Paulo fala, no versículo 4, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. E aí ele termina dizendo, mas na demonstração do poder do Espírito. Na demonstração do Espírito e do poder. Pergunta. Paulo tinha 3 coisas aqui que ele apresentou aos coríntios. Primeiro, ele tinha o Evangelho. Eu fui apresentar para vocês o Evangelho. Essa parte é até fácil para qualquer um fazer. Se você tem uma Bíblia e estuda ela, entra no seminário, você já tem o Evangelho para levar para as pessoas. Eu quero saber se você tem as outras 2 coisas que Paulo levou para os coríntios. Ele falou, eu apresentei para vocês a demonstração do Espírito e do poder. Paulo tinha o Espírito. Paulo era um homem cheio do Espírito de Deus. Como é que o poder de Deus se manifesta através da nossa vida? É pelo Espírito de Deus. Não há poder no estudo teológico. Eu fiz mestrado em teologia, aconselhei a irmã a não fazer, porque não me adiantou nada. Tenho 2 mestrados em teologia, não me adiantou nada. Não me deu nenhuma onça de poder. O poder vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, você se enche dele na oração. Você pode fazer 5 seminários, se não se enche do Espírito Santo. Eu nunca fui cheio do Espírito Santo no seminário, mas eu sou cheio do Espírito Santo no meu quarto. O poder, ele vem do Espírito. Paulo diz, eu apresentei a vocês o Evangelho, mas com palavras simples. Por que ele simplificou? Douglas, por que ele simplificou o Evangelho em palavras simples? Porque o Evangelho não se constitui num discurso teológico. Paulo podia ter alongado o discurso teológico, porque quantas pessoas fazem isso? Você pode, se você for pregar teologia, tem tanta coisa para você pregar que a gente não ia sair daqui nunca. A gente não ia sair daqui nunca, de tanta matéria teológica que tem para estudar. E vocês iam entrar vazio e sair seco. Porque Paulo não encurtou, não encupridou o discurso teológico, não foi falar das profundezas de gramática grega e de hebraico e de arqueologia Ele não foi falar. Ele falou, eu simplifiquei a mensagem do Evangelho. A mensagem foi pequena, a mensagem foi simples. Jesus Cristo crucificado. E acabou. O resto foi Espírito e poder. Come on, church. Aleluia, glória a Deus. Come on, church. O resto foi Espírito e poder. Do que é que Paulo estava fugindo? De uma piedade sem poder, porque piedade por piedade não transforma a vida de ninguém. O mundo inteiro está cheio de pecadores piedosos, não transformados. Mas algumas pessoas carregam o poder de Deus, e que se você topar com elas, você vai ser mudado. Eu vou te falar uma pequena diferença de poder. Não precisa abrir, não, mas no primeiro capítulo de Marcos, Jesus entrou numa sinagoga para pregar. E quando ele pregou, um demônio se manifestou num garoto, um jovem. E Jesus expulsou o demônio. E as pessoas ficaram, uau! Passou tanto pregador aqui, centenas de anos, ninguém nunca expulsou um demônio. Na hora que ele faz a primeira mensagem, o demônio se manifesta. Por quê? Poder. Essa é a diferença da pregação. Poder. Mas eu vou te falar o custo que tem o poder na piedade. Então, vamos seguir para essa coisa que a gente quer resolver. Esse poder que está ausente, eu chamo de autoridade espiritual. A autoridade espiritual é aquilo que confirma, que comprova, com fatos e condições e situações em nossa própria vida, que o evangelho de poder que nós
estamos pregando tem sido poder em nossas vidas e não só em nossas bocas. Tem que haver alguma coisa em nós para demonstrar e provar que esse evangelho de poder que eu estou pregando, ele se manifestou na minha própria vida primeiro, numa autoridade espiritual. A autoridade espiritual foi o que as pessoas viram em Jesus quando ele ministrou na sinagoga. Quantos pregadores bons, pregadores bons passaram naquela sinagoga. Nenhum deles chocou os demônios que estavam lá. Se você acha que as pessoas vêm sozinhas para a igreja, vocês estão enganados. Elas trazem com elas os opressores da vida delas. E se elas se encontrarem só com um discurso teológico, os demônios sentam e bebem a teologia inteira. Porque a teologia não tira eles dali. Você pode pregar a Bíblia inteira para um demônio. Ele conhece a Bíblia inteira. Ele conhece mais do que nós. No entanto, no momento em que você passa no meio das pessoas com o poder de Deus, os espíritos vão se incomodar. Porque o que Jesus fez na sua pregação foi incomodar os demônios. Jesus não expulsou o demônio lá, ele se manifestou sozinho. Jesus pregando e o demônio se manifestou sozinho. Isso é autoridade espiritual. Uma coisa que os cristãos aprenderam a ministrar sem. Prega sem, canta sem, toca sem, abre igreja sem. Autoridade espiritual. Seminário não dá autoridade espiritual. Ordenação não dá autoridade espiritual. O que dá autoridade espiritual numa pessoa é a presença de Deus nela, é o Espírito de Deus nela, é o poder de Deus nela. E aí você vai perguntar, como que ela tem essa autoridade? Bem, a vida dela vai ter que se ajustar ao Evangelho, senão não vai ter poder lá. E aqui que está o problema. As nossas vidas têm que se ajustar ao Evangelho para que o poder possa... Porque o que é o poder? O poder é a confirmação. Deus não vai confirmar uma coisa errada. Deus não vai confirmar uma coisa errada. Por isso que a minha oração não é por vocês. Vocês acham que eu fico orando por vocês? Vocês estão enganados. Eu fico orando por mim. Eu ensino vocês a orar por vocês. E se você não está orando por você, você está perdendo o seu tempo. Porque eu estou orando por mim. E sabe por que eu estou orando por mim? Porque eu preciso que Deus trate comigo as coisas que Ele precisa tratar em mim, para que o poder dEle possa fluir através de mim. Porque o poder não vai fluir pelo que eu sei, o poder vai fluir pelo que eu sou. E a mesma coisa vai acontecer com você. Essa teologia toda que você sabe não vai te servir de nada. A experiência toda que você tem em igreja não vai fazer fluir o poder de Deus sobre você. Se Deus não tratar a sua vida, não mudar o seu caráter, não mudar os seus sentimentos, não mudar o seu coração, não mudar a sua mente, não mudar esse pecador que tem dentro de você, o poder de Deus não vai fluir dele. Aleluia. Por isso, para de orar pelos outros e começa a orar por você. Começa a orar por você. Começa a pedir a Deus, transforma a minha vida. Me dá uma autoridade espiritual na minha vida. Faz a obra em mim. Essa é a mensagem que está no meu espírito. Aleluia. Um dos problemas da piedade sem poder é isso aqui, a zombaria do inimigo. Como o inimigo zomba daqueles que trazem o nome de Deus. Porque na vida pessoal deles, o inimigo está fazendo coisas absurdas. O inimigo está tendo permissão de entrar. Entra no casamento, bagunça tudo. Entra na vida da pessoa, mexe na vida financeira. Eu estou falando os demônios, eu estou falando o ladrão, eu estou falando aquele que veio para matar, roubar e destruir. Aquele que não era suposto entrar na vida de um cristão está lá. Está lá roubando a saúde, está lá roubando a paz. Você pode entender um crente em crise de pânico? Onde está o poder de Deus? Por que tem um espírito de pânico lá? Você pode entender uma pessoa
que se diz servo de Deus, que carrega o nome de Deus, que tem uma piedade, e os demônios estão prendendo a área sexual dela? O inimigo está zombando, dizendo, vocês são crentes? Vocês são crentes, coisa nenhuma. Eu estou aqui, eu faço, eu entro, eu aconteço, eu faço e faço, e vocês nem me mandam embora. Relacionamentos quebrados, não conseguem perdoar, sabe, intrigas, brigas, confusões, sabe, relacionamentos quebrados. A obra do inimigo, eu não estou falando de pessoas não cristãs, eu estou falando de pessoas cristãs, onde tem piedade. Então, eu não posso tolerar a obra do inimigo na vida de um cristão. Eu não posso tolerar. Eu não posso tolerar a obra do inimigo na vida de um cristão. Tem alguém comigo nesse lugar? Glória a Deus. Eu vou ler para você a primeira carta de João, pertinho do Apocalipse. Que o Espírito Santo é assim, eu vou falando a palavra e ele vai falando comigo. Então, na primeira carta de João, que é pertinho do Apocalipse, você voltando lá de trás, fica mais fácil de você achar. Não é? Estou procurando o versículo. Primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 8. E o texto diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora, essa frase aqui desse versículo, a última frase diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Eu tenho Jesus na minha vida para quê? Para ele destruir as obras do diabo. Mas espera aí, eu tenho Jesus na minha vida para ele me usar, para destruir as obras do diabo na vida dos outros, enquanto as obras do diabo permanecem na minha vida. Explica esse evangelho para mim. Explica o evangelho para mim, em que eu sou usado por Deus para destruir as obras do diabo na vida dos outros, mas não destrói na minha. Explica esse evangelho para mim. Eu gosto de um pastor lá de Nova York, o nome dele é Alexander Pagani. Ele é porto-riquenho. E ele trabalha com libertação. Mas ele gosta de fazer a seguinte pergunta: quem está libertando os libertadores? E essa pergunta é muito boa mesmo, porque o que tem de gente lidando com libertação, mas não é liberto. Não é liberto. Aí você pode me perguntar, isso é possível, pastor? Alguém tem uma unção de libertação e libertar os outros e não se liberta? Sim. É possível. Porque quando Deus te dá um dom, Ele te deu um dom. Deixa eu explicar uma coisa. Deus pode demorar a te dar uma coisa. Geralmente Ele demora. Sabe por que Deus demora a nos dar uma coisa? Porque do momento que Ele te dá, Ele não te toma nunca mais. Independente da sua situação. Independente da situação que você está, que você fica, que você passou a ser, Deus não te toma aquele dom nunca mais. Eu queria perguntar, Deus tomou a unção que estava na cabeça de Satanás quando ele era o querubim ungido? Então, cuidado quando lidar com ele, porque ele ainda é o querubim ungido. Se o Deus não toma de volta aquilo que ele dá, o apóstolo Paulo fala em Romanos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus deu para você um dom de libertar as pessoas, o dom vai funcionar, mesmo que não funcione em você. É por isso que as pessoas não entendem como é que Deus está usando alguém que está todo errado. O dom funciona, mas aquela pessoa vai para o inferno. Vamos voltar para a mensagem. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Eu não posso aceitar. Alguém pode dizer comigo, eu também não. Eu também não. Aceitar a zombaria do inimigo na minha vida. Come on, gente. Alguém diz comigo, eu tenho o evangelho.
E Paulo diz que ele é o poder de Deus para a salvação. E ele destrói as obras do diabo. Então isso tem que ser uma realidade na sua vida. Quero pedir para você, começa a não ficar empolgadinho para libertar os outros, não. Liberta você primeiro. Não pede para ser pastor ainda, não. Vai curar você primeiro. Vamos orar nesse momento. Não, sentado mesmo, sentados. Nós vamos orar. Nós vamos pedir, Senhor, faz a obra em nós. Deus, o teu evangelho é para fazer a obra em mim. Senhor, o teu evangelho é para fazer a obra em mim primeiro. Tu vieste destruir as obras do diabo, então destrói na minha vida primeiro. Eu proclamo, Senhor, que o teu evangelho é o poder de Deus para destruir as obras do maligno na minha vida. Então, destrói na minha vida primeiro as obras do maligno. Tu és o Deus da minha vida primeiro, Senhor. Antes de ser o Deus do meu ministério na vida de outras pessoas. Opera a tua obra na minha vida primeiro. Manifesta o teu poder na minha vida primeiro, ó Deus. Sara a minha vida, cura a minha vida primeiro. Antes de eu ministrar aos outros. Yes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos em frente. Vamos em frente. Eu não posso tolerar a piedade sem poder, mas eu vejo ela se manifestar na saúde espiritual, na qualidade da saúde espiritual de nossas igrejas. Não vou pedir para levantar a mão, quem já passou numa igreja que teve muito problema. Não levanta a mão, por favor. Porque eu teria que ser o primeiro a levantar. Quem já viveu mais de 2 anos, 3 anos, 5 anos numa igreja, tem história para contar. E não é boa. Porque tem um bando de gente doente lá dentro, que vai fazer fofoca com o outro, que não vai ter misericórdia do outro, que não vai perdoar o outro, que vai falar mal do outro, que vai fazer panelinha, e não há uma saúde espiritual. Eu te pergunto, como é que nós, a igreja, trazemos o poder de Deus, mas a saúde das nossas igrejas não é boa? E por que as igrejas se dividem? Porque estão doentes. Porque o diabo entrou lá. Deus divide a igreja. Então, como é que o inimigo entrou lá para dividir? Onde que está o poder, gente? Onde está o poder de Deus? Sabe, a gente tem que orar. Se você não aprender nada hoje, não lembrar nada do que eu falei, ora para não ter uma piedade sem poder. Ora para não ser uma vida piedosa sem poder. Você tem que pedir a Deus, onde é que está o teu poder na minha vida? Onde é que está o teu poder na minha vida? Essa história de eu falar que eu te amo, mas a minha vida não mostra. Eu quero o poder. Amém, aleluia. Chega dessa vida sem o poder de Deus. Muita teologia, tudo está correto. Eu não estou falando que a teologia está errada. Está correto, os nossos conceitos estão corretos. Mas onde está o poder? O meu clamor, a minha oração, a minha briga no mundo espiritual com Deus é pelo poder de Deus na minha vida. O poder de Deus tem que se manifestar na minha vida. O diabo não corre de teologia. Ele senta e teologiza com você. Mas se você chegar no poder, ele fala, dá licença, eu tenho que ir ali. Lembrei que eu tinha que ir ali. Vai mesmo, porque aqui você não pode ficar. Porque o poder de Deus é que afasta o inimigo. Right? So, não é suposto as nossas igrejas terem a qualidade que tem. Essa não. Essa é uma igreja saudável. Eu quero louvar a Deus porque a Pri deu um testemunho que eu achei fantástico. Ela disse que no departamento infantil as irmãs trabalham em harmonia aqui nesse lugar. Não há fofoca. Porque há saúde na igreja. Porque onde há o poder de Deus, há saúde. Porque os demônios não florescem, não prosperam. É como você põe as coisas numa geladeira, não tem como apodrecer, está na geladeira. A igreja na geladeira é o fogo. Então, quando tem fogo, onde tem o fogo de Deus, os demônios... aqui não dá não, quente demais para nós. Vamos ali na esquina. Porque onde tem fogo, a víbora tem que fugir. Lembra de Paulo? Quando ele ajuntou os gravetos para aumentar o fogo, e aqui o crente tem que aprender a fazer isso. E quem sabe o que é ajuntar os gravetos?
melhorar a vida de oração, aumentar a vida de oração. Porque quando você coloca lenha na fogueira, o fogo aumenta, e a lenha é a vida de oração. É oração, oração, oração. Não é oração para os outros, oração na frente, é oração com Deus no quarto. Eu e Deus, sozinho, ninguém está vendo. Eu e Deus. Colocando lenha na fogueira, o fogo vai aumentando. E o diabo, sorry, vou ter que sair. Dá licença, está muito quente para mim aqui. E, as cobras vão embora. Quem quer mandar as cobras embora da sua vida? Acende o fogo da oração. Acende o fogo da oração, porque é no fogo que vem o poder na nossa vida. Então, infelizmente, nós prosseguimos sem poder. A igreja, ela aprendeu a prosseguir sem o poder. Eu, como líder espiritual, eu tenho uma missão, várias, mas uma delas é ajudar os obreiros que eu treino, os obreiros que eu coloco no púlpito, os obreiros que eu chamo para ajudar a fazer o trabalho da igreja, que eles aprendam a não ministrar sem autoridade espiritual. Porque as pessoas estão acostumadas a ministrar sem autoridade espiritual. Não tem poder nenhum, mas está lá. Eu quero fazer, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero. Eu sei que você quer, eu só estou vendo que você não tem autoridade. Não tem autoridade espiritual ainda em você. Eu gostaria de te ver atuando, eu gostaria de ver o seu dom funcionando, mas eu não vejo o poder fluindo, eu não vejo que o Espírito Santo vai confirmar o que você está fazendo. Em outras palavras, nós vamos ter que sentar aqui e te tolerar. Quem sabe do que eu estou falando? Quem sabe do que eu estou falando? Que a gente está sentado no banco da igreja, tolerando aquele irmão com muito amor, muita paciência. A irmãzinha pediu para cantar, mas deixa ela cantar, mas misericórdia, termina logo. Quem sabe o que eu estou falando? Não há autoridade espiritual, mas há muita vontade da carne para fazer as coisas. É verdade ou não é o que eu estou falando? Alguém tem que orar para eu pregar mais manso. Não, vocês não podem colocar fogo em mim desse jeito, porque eu saio daqui muito cansado. Eu tenho que sair daqui mais tranquilo. Mas olha, vou dizer para vocês, a primeira vez que eu vim nessa igreja, eu sentei ali, naquele banco. Eu apenas assisti o culto. E a única coisa que eu vi foi falta de autoridade espiritual. A única coisa que eu senti falta. Quando eu vou em qualquer culto, a coisa que eu procuro é a autoridade espiritual. Eu queria perguntar para você, quando você entra num banco, você põe o seu dinheiro num banco qualquer lá? Você quer ter confiança no banco, right? Quem vai naqueles mercadinhos, assim, o pior mercadinho da cidade, você quer fazer a compra do mês ou da semana, você vai no pior mercadinho da cidade, você vai? Você não vai no melhor mercado? Quando você quer ir numa igreja, você quer ir em qual igreja? Na melhor. E a melhor igreja é qual? Que tem um estacionamento maior, né? Não. Mas tem gente que essa aqui é perto da minha casa. Fria, uma geladeira, mas é perto da minha casa. Não, e lá é o seguinte, essa igreja aqui, essa outra, né? Ela tem, o pessoal lá tem um time de futebol, e meus filhos vai amar. Meu filho vai amar. Isso. Minha filha vai amar essa igreja. Vai. Você, em vez de estar procurando isso aqui, porque é isso aqui que vai mudar o seu casamento, que vai mudar o seu filho adolescente, é isso aqui que vai botar os demônios para correr, você não procura isso numa igreja. Porque a igreja, banco funciona para guardar o nosso dinheiro e tem que guardar bem guardado, e tem que ter seguro, eu quero o melhor banco para guardar o meu dinheiro. Mas a igreja eu posso ir na pior que tem. Sem autoridade espiritual. Os crentes precisam aprender a buscar autoridade espiritual. Gente, o que cura o casamento da gente é a autoridade espiritual. Você lida com o que no casamento? Demônios, demônios e demônios. O que é que sara as finanças, senão os espíritos de miséria, de pobreza e de tudo que não presta, que rouba? Como é que você resolve isso? É com autoridade espiritual. E aquela criança que está dizendo que é menino e está dizendo que é menina, que o diabo está mentindo para ele, com o que você resolve isso? Com psicólogo? Leva ele para o psicólogo para ver se resolve. É autoridade espiritual. Deus nos deu, foi a autoridade espiritual. Mas ela não funciona
Se a gente não tem uma vida sarada, como é que o Espírito Santo vai confirmar com autoridade? Então, a gente não pode se dar o luxo de subir no púlpito sem autoridade, de pegar a guitarra sem autoridade. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Sabe, a vida está quebrada. A vida emocional da pessoa, ela vive em depressão, um dia ela está super feliz, outro dia ela está, tipo assim, ela não venceu os demônios da área emocional. No entanto, ela está com a guitarra na mão todo domingo. Ela ministra no púlpito da igreja sem um pingo de autoridade, mas os pastores eles não estão preocupados com isso. Você toca bem, e a banda está bonita, e o som está saindo igual de CD. Então, I don't care. I care. I care. Glória a Deus. I care. Aleluia. I care, porque esse lugar aqui não é um lugar de performance. Esse lugar aqui é um lugar de ministração de autoridade espiritual para combater os demônios que vêm para o culto. As pessoas precisam ser libertas no culto. Mas eu tenho um músico aqui com a vida toda quebrada, cancelando a autoridade espiritual, diminuindo o poder do altar para ministrar sobre o povo não vai ser liberto. Nós precisamos nos arrepender de ter pena das pessoas e querer agradar elas, para elas ministrarem sem autoridade espiritual, porque a gente quer dar um lugarzinho para elas no púlpito e não tirar elas da igreja. Ei, a gente precisa de uma igreja que demonstre o poder de Deus. A gente não precisa pintar as paredes de preto para o poder de Deus. A gente não precisa apagar as luzes para o poder de Deus manifestar. A gente não precisa botar uma série de luzes lá para o Espírito de Deus se manifestar. A gente precisa pedir a Deus para transformar a nossa vida, curar a nossa vida, libertar a nossa vida, para quando a gente chegar no altar, a gente ministrar com autoridade espiritual e os demônios não entrar nem na porta. Nós estamos cansados de ouvir pessoas lá em Chelsea que dão testemunho de que chegou no estacionamento e não teve coragem de subir, porque os demônios não deixaram de subir. Os demônios precisam ter medo da igreja. Eles precisam temer. Eles temem o quê? O pastor que está pregando? Eles temem o poder de Deus. Se eles sabem que ali não tem o poder de Deus, falam, aqui a gente pode entrar, sentar e ficar numa boa. Exatamente. E vai ser boa, teologia boa, correta, bonita, entendeu? Mas não tem poder para transformar a nossa vida. Então, a gente precisa... Eu quero fazer uma oração, mais uma vez, e a oração é assim, queremos nos arrepender de ser uma igreja que ministra sem autoridade espiritual. Às vezes dá vontade de pregar sem autoridade espiritual. Dá vontade de cantar sem autoridade espiritual. Quero subir no púlpito sem autoridade espiritual. Senhor, e nós toleramos tanto essas pessoas. Nós toleramos tanto que elas aprendem a ministrar sem autoridade espiritual. Senhor, nos ensina, nos ajuda, nos dá coragem para ensinar as pessoas a ter autoridade espiritual para ministrar na frente do teu povo, para que nós tenhamos uma igreja liberta, um povo liberto, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso é bom, Jesus. Yes. Agora, deixa eu levar vocês para... Eu queria mostrar para vocês Marcos 16, 20, porque Jesus... Os discípulos saíram para pregar o Evangelho. Jesus mandou, olha, ide, pregai o Evangelho. Só que incrível que eles não levaram só o Evangelho. Olha que coisa linda, está em Marcos 16, verso 20. Tá? O último versículo do livro de Marcos. Tá? Diz assim, eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Como que Deus estava cooperando? Confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. A pregação da palavra de Deus, ela tem que ser acompanhada dos sinais. A pregação da palavra de Deus tem que ser acompanhada dos sinais. Se você lê o Novo Testamento, observa Jesus.
cada um dos evangelhos, a pregação de Jesus, o que ele fazia? Ele fazia 3 coisas. Alguém disse comigo, Jesus fazia 3 coisas. Jesus fazia 3 coisas. Eu vou falar para você o que ele fazia. Você pode olhar todo o Novo Testamento, as pregações de Jesus. O que Jesus fazia? Jesus pregava, isso é, ele ensinava as pessoas, ele pregava o sermão, ele expulsava os demônios e ele curava as enfermidades. Aleluia. Esse é o ministério. Nós pregamos e mandamos o povo embora, com os demônios e com as enfermidades. Nós pregamos e mandamos o povo embora, com os demônios e as enfermidades. Você sabe uma oração que eu fiz para Deus? E eu continuo fazendo? Não deixa eu deixar as suas ovelhas voltar para casa com as doenças delas e os espíritos que estão perturbando elas. A gente se reúne para experimentar o poder de Deus. Aleluia. E é o poder de Deus que liberta as pessoas. Amém? Jesus, os discípulos saíram para pregar e o Senhor confirmava com sinais e maravilhas. Eu estou pregando essa mensagem porque nós precisamos buscar muito isso. Nós precisamos continuar correndo para a presença de Deus e clamar para que a nossa igreja não seja mais uma espalhadora de teologia. Seja uma igreja onde nós temos vidas curadas, onde Deus possa manifestar o seu poder e curar as vidas que estão no mundo precisando da cura e da libertação de Deus. Onde está o poder? O poder está, em primeiro lugar, na confirmação do Espírito Santo. E o Espírito Santo confirma com sinais, com maravilhas, com libertação, com cura. Os testemunhos nas igrejas não tem que ser, irmão, comprei minha casa, a chave aqui. Amém, irmão, comprou a casa, eu também comprei, e daí? Todo mundo está comprando casa, os ímpios também estão. Você foi liberto? De quê? Daquele monte de remédio que você toma para dormir? Não, não foi liberto não, mas comprei a casa. Os demônios de depressão estão lá, tratando os demônios com antidepressivo, no psicólogo. Comprei um carro novo, ó. Fui lá, irmão, não tinha nem crédito. Olha o testemunho do crente. Não tinha nem crédito. Mas saí de lá com carro zero. Amém, irmão? Amém. Amém, de verdade. Amém. Mas, por que você não tinha crédito, irmão? Por que você chegou lá sem crédito? Irmão, tem gente que dá muito trabalho para o Espírito Santo ajudar ele. Tem gente que dá trabalho demais para Deus. Até para Deus dar comida para ele. As pessoas dão trabalho. Porque se você vive uma vida de obediência à palavra de Deus, essas coisas fluem. O Senhor diz, buscai o reino e a justiça, e as coisas serão acrescentadas. Coisas na vida do crente são consequências, não são, entendeu? Agora, você tem que mostrar o poder de Deus na sua vida. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de vitória sobre os demônios. Uma vida que, onde você chega, o diabo tem que sair. Mas que história é essa? Que um crente chega numa empresa, a empresa está ruim e a empresa ficou do mesmo jeito, não me deu nada. O crente chegou lá, não fez diferença nenhuma. Isso não é possível. Você é um servo de Deus. Você chegou num lugar, o diabo tem que calar a boca. Como é que você chega num lugar e ele continua falando? Cadê o poder que você carrega? O diabo não está nem aí para ver. Chegou você, não chegou ninguém, é a mesma coisa. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Onde eu e você estamos, nós somos representantes do poder de Deus. Nós somos o poder ambulante onde nós andarmos. Se você estiver em algum lugar e você vê uma confusão acontecendo na rua, comece a repreender o diabo e falar, na minha frente você não vai matar ninguém, cala a boca, todo espírito de violência vai embora. Você tem que manifestar o poder de Deus. Você não pode deixar as coisas acontecer ao seu redor, sendo que como se não tivesse ninguém ali, afinal de contas, você é um representante do poder de Deus. Você carrega o poder dele naquele lugar. Você é suposto controlar o território onde você está. Eu não quero saber se o território é do diabo. Se eu cheguei, ele não pode atuar. Eu estou aqui, ele tem que respeitar a minha presença. Eu carrego a presença de Deus, eu carrego o poder de Deus. Eu não sou um teólogo. Eu não sou teólogo. Eu sou um vaso que carrega o poder de Deus, carrega a presença de Deus. Eu não posso tolerar o inimigo agir e eu não fazer nada. Então, o Espírito Santo, eu queria parar um pouquinho mais aqui nessa questão. O que você procura quando alguém ministra? Quando alguém vem cantar?
Quando alguém vai pregar, quando alguém vai fazer alguma coisa na igreja, o que você procura na pessoa? O que você está esperando receber? A única coisa que eu procuro é o Espírito Santo. E se eu não achar, eu fico muito decepcionado. Você viu que voz linda? Eu falei, não vi, não. Não vi, não quero saber. Porque se fosse para ver a voz linda, quando eu assistia muito concerto, que eu estudava música, eu ia ouvir lá a ópera, lá não sei o quê, eu ia ouvir lá a orquestra, lá não sei o quê, na minha época de adolescente. Quero ouvir uma música bonita? Eu fui ouvir lá, mas quando eu vim na igreja, eu não vim para isso. Eu vim para ver o poder de Deus, eu vim para ver o Espírito Santo em ação. Agora você chega aqui e canta maravilhoso, a banda toca, mas eu não vi o Espírito Santo, eu não recebi nada. Eu procuro o Espírito Santo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é só eu, não. Toda pessoa que senta na igreja, toda, eu não quero saber se ela é crente, se ela não é, se ela está bem com Deus, se ela não está, não quero saber quem é. Quando ela senta na igreja, que tem alguém falando, e ela está caladinha aqui, lá dentro dela está falando, isso aí, não estou sentindo nada, não estou vendo nada, não estou gostando de nada. E do tipo assim, eu sei que tem horas que tem demônios controlando a pessoa, mas olha, a pessoa no seu senso normal, ela está buscando o Espírito Santo. Ninguém entra numa igreja para ouvir alguém com um discurso bonito. Você entra para ver a manifestação do poder de Deus. E se não tiver, a pessoa está reclamando. Ela pode não falar com ninguém, mas dentro dela, ela está reclamando. Agora eu vou falar o outro lado dessa situação. Qualquer pessoa que sentar dentro de uma igreja, entrar em qualquer parte do culto e tiver alguém ministrando debaixo da unção de Deus, a pessoa já chega e já se mira e já se liga, porque ela já sentiu a unção de Deus lá. Ela já se ligou, ela já foi cativada pela unção de Deus, porque o que cativa a gente na igreja é o Espírito de Deus. O que eu procuro no culto, o que eu procuro em mim quando eu estou pregando, o que eu procuro em qualquer momento da reunião é o Espírito Santo. Eu não venho para a igreja para ver os irmãos. Vai ser um prazer ver os irmãos, mas não vim para isso. Eu vim para, na reunião com os irmãos, eu recebi o Espírito Santo. Eu quero ver se o Espírito Santo vai se manifestar no culto. Porque se ele não se manifestar, eu fico frustrado. Eu fico frustrado. E quem ama o Espírito Santo fica frustrado também. O culto pode ser maravilhoso, mas você fica frustrado. Glória a Deus. O cheiro puro do Espírito, a presença do Espírito, a simplicidade, a eficácia, né? A glorificação. Alguém fala comigo, a glorificação de Jesus. O que é que essa pessoa que faz na igreja, essa pessoa chamada Espírito Santo, se você não sabe, ele é o administrador da igreja, ele é o único que tem ministério na igreja, é o Espírito Santo. A pessoa que pensa que tem ministério na igreja, ela está tomando o lugar da única pessoa que tem ministério na igreja. Quando Jesus subiu ao céu, ele não chamou Pedro, os discípulos, e falou assim, estou voltando, toma conta da igreja. Ele não falou isso. Ele falou assim, é tanto que eu não confio em vocês para tomar conta da igreja, que eu quero que vocês vão para Jerusalém, orar e esperar aquele que eu confio para tomar conta da igreja. Quando ele chegar, ele vai encher vocês de poder e ele vai tomar conta da igreja. Mas na mão de vocês eu não entrego a minha igreja. Ele não entregou a igreja na mão dos pastores. Aliás, as igrejas estão ruins porque elas estão na mão dos pastores. Porque a igreja só fica boa quando o pastor libera ela na mão do Espírito Santo. Igreja não funciona na mão de pastor. Vocês não sabiam, não? Igreja não funciona na mão de pastor. Pastor é homem, é administrador. Alguém fala comigo, igreja é um organismo espiritual. Só Deus sabe administrar a igreja. Igreja não é business. A gente registra a igreja como business porque ela precisa ter um número no Estado, ela tem que funcionar como uma corporação, tem o lado administrativo da igreja, mas a igreja é um organismo espiritual que não tem um homem na terra capaz de lidar com ela, só o Espírito Santo lida com ela. A igreja não presta na mão de pastor. Ela só fica boa na mão do Espírito Santo. Digo para vocês. Então, Oi? Nós também. Sim, todos nós. Só na mão do Espírito Santo. Ele é o único que sabe administrar.
Então, o seguinte, o que ele faz? Ele glorifica Jesus. Então, quando você vê qualquer pessoa aqui na frente que aparece mais dela do que Jesus, aí já... Você não pode estar ali e aparecer mais de você. Quando você está ali, você tem que morrer para poder estar ali. Então, o Espírito Santo, ele me sugeriu essa frase, morrendo enquanto ministra. Então, tipo assim, mesmo enquanto eu estou aqui ministrando a palavra dele, no lugar dele, imagina a responsabilidade. Eu tenho que estar morrendo enquanto eu estou ministrando para que ele apareça e eu não venha atrapalhar. É mais fácil eu atrapalhar o Espírito Santo do que ele me usar. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Então, assim, ele glorifica Jesus, ele não glorifica a gente. Agora deixa eu falar umas coisas de crente. As coisas de crente. Sabe aquelas profecias que a gente ouve? E são verdadeiras, né? Deus chegar para alguém no culto, a um profeta, e Deus usar ele e falar, eu vou te usar, eu vou te levantar. Já viu isso? Vou soprar seu nome. Eu falo para o Senhor assim, não sopra o meu não. Eu falo para o Senhor. Eu falo para ele, não sopra o meu não. Tipo assim, eu sei o que Deus está querendo dizer. Eu entendo o que ele está querendo dizer. Eu vou usar você no meio das pessoas. Mas eu falo para ele, não faz isso não. Sopra o seu. Mas crente gosta de ouvir esse negócio. Eu vou soprar seu nome. Ai, que delícia. Eu vou usar você no mundo, você vai ser conhecido. Crente ama isso. Você já fugiu do negócio lá. Ó. É o Espírito Santo que glorifica Jesus. Ele não precisa soprar meu nome. Glorificar meu nome. Esse é um paradigma errado em relação ao ministério. Por isso que é uma grande piedade sem poder nenhum. Está na mão dos homens. Você tem que morrer quando está ali na frente. Quando você pegar o microfone para vir dar um testemunho, você tem que pedir para o Senhor. Quando você vier vindo para cá, você já vai pedindo, deixa eu morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Antes de eu chegar lá, deixa eu morrer antes de eu chegar lá. Para eu não falar minhas emoções, para eu não aparecer, para eu não ministrar para a igreja a minha carne, para eu ministrar o que tem do meu espírito. Até num testemunho, você precisa ter cuidado. Sabe, você está na frente da igreja, você não está aqui para aparecer, você está aqui para ministrar o que Deus vai falar. E se você seguir o Espírito Santo, você vai fazer isso numa boa, não se preocupa. Não é difícil fazer. Não é difícil, é só ter o coração puro, é deixar o Espírito Santo tomar conta. Mas se você está assim, pastor, me deu oportunidade, cadê o meu ministério? Eu não tenho ministério. Bem, você está querendo ter alguma coisa que você não é suposto ter. Eu, particularmente, eu não tenho ministério. Eu não tenho ministério. Se alguém acha que eu tenho ministério, estou querendo achar, porque eu não quero achar. Alguém diz comigo, o ministério na igreja é do Espírito Santo. O ministério na igreja é do Espírito Santo. Mas se colocar você como líder dos jovens, quem vai ter o ministério? É a minha vez, irmão, eu sou o líder. Ó, aqui quem manda sou eu sou o líder agora, hein? Quem vai ter a vez, se você for o líder dos jovens? E se você for a líder das mulheres? Ó, a mulherada aí fica sabendo, hein? Eu fui colocado aqui como a líder. Exato. Quem vai ter a vez quando você for colocado como líder? E se Deus colocar você como pastor? Aí, pronto, colocou como pastor agora, eu sou o pastor, amigo. Vou falar para vocês, o pastor é uma das pessoas que tem mais autoridade sobre as pessoas. Se há uma pessoa que tem que morrer, é um pastor. Porque as pessoas têm a palavra dele como um juízo de Deus. As pessoas olham para ele esperando uma palavra de Deus. Aleluia, Jesus. É muito poder dado a um homem. Se ele não morrer, se ele não for um servo de Deus, ele vai ser um servo dele mesmo. Agora, aproveita, estende a mão para mim e ora por mim. Estende a mão para mim e ora por mim, me abençoa. Aproveita e abençoa minha esposa, minha casa. E diz, Senhor, nunca deixa eu tomar a tua igreja. Nunca deixa eu pastorear a tua igreja. Senhor, essa igreja é tua, sempre vai ser. Eu não quero a tua igreja, Senhor.
Eu não quero a tua igreja, Senhor. Pastoreia tu a tua igreja. Guarda-me de tocar na tua igreja, Senhor. Tua é a igreja, Senhor. Manifesta o teu poder na tua igreja. Glorifica Jesus na tua igreja. Guarda-nos, Senhor, de tocar na tua glória e tocar na tua igreja. Eu não terminei, mas eu preciso de algumas coisas importantes para falar com vocês. A verdadeira piedade, eu já falei do ministério da lata vazia, né? Se eu falasse a língua dos anjos. Alguém repete comigo, se eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa. Essa linguagem poética é para dizer, seria como uma lata vazia. Esse é o ministério, o fenômeno do ministério da lata vazia. Alguém já viu algum pregador da lata vazia? Eu já vi. Muito. Irmão, fala. Você não sente nada. Uma barulhada. E não tem nada. Mas vamos sair daí. A eficácia da piedade, porque a eficácia é o poder, né? O poder da piedade vem da sobriedade. E eu quero mostrar esses textos para você, começando com 1 Coríntios, capítulo 9, onde o apóstolo Paulo, que era um homem completamente sóbrio, quer ver um homem sóbrio? Isso aqui é sobriedade. Glória a Deus. E a sobriedade do homem é que manifesta, que traz a eficácia da piedade espiritual. Show. 1 Coríntios 9, verso 24, não sabeis que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está dizendo uma vida disciplinada. A primeira coisa da sobriedade é a disciplina. A pessoa, para ganhar o prêmio, ela corre, ela treina, ela se disciplina. O crente tem que sair da preguiça. O crente tem que ser uma pessoa disciplinada em oração, disciplinada na palavra, disciplinada em buscar a Deus. Tanto quanto disciplinado em levantar às 4 da manhã para trabalhar, tem que ser disciplinado em buscar a presença de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo isso, e todo aquele que luta, no verso 25, exerce domínio sobre o próprio corpo. Ora, eles fazem exerce domínio sobre todas as coisas, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O que Paulo está dizendo é, se eles fazem essa disciplina toda só para ganhar uma medalha, nós vamos ganhar uma coroa incorruptível. Então, vale muito mais a pena a nossa sobriedade. Por isso, eu corro não como indeciso, eu combato não como batendo no ar. Paulo está dizendo, eu não sou uma pessoa que, em termos da vida espiritual, fico dando murros no ar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou pontual, eu tenho um objetivo, um alvo a alcançar. E antes subjugo o meu corpo, e está aqui o que muita gente não faz, subjugar o corpo. Começa pelo jejum. Quer matar a carne, quer colocar ela no lugar? Jejum. Os hormônios estão muito fortes aí? Jejum. Tira a comida do corpo para ver se ele anda por aí, pipocando. Não, jejum. Por que o crente pratica o jejum? Por que Jesus praticou o jejum? Por que na Bíblia nos ensina a praticar o jejum? Para colocar a carne no lugar, para trazer sobriedade. Porque na sobriedade vem uma autoridade. Agora, crente indisciplinado, como que quer, faz o que quer, vai onde quer, vê o que quer, fala o que quer, não tem disciplina. Onde que está a autoridade? Nenhuma. A começar por falar demais. Você encontra um crente que fala demais, ele não tem poder. Vaza tudo pela boca. A autoridade vaza pela boca. Sabe aquele crente engraçadinho, palhaço, que faz todo mundo rir o tempo todo? Procura o poder na vida dele. É bom ter pessoas que fazem a gente rir, mas eu prefiro não ser um desses. Eu quero disciplina. Eu subjugo o meu corpo, reduzo a submissão para que depois de pregar aos outros, qual a preocupação de Paulo? Eu não venha a ser reprovado. E o poder na vida de Paulo vem da sobriedade da vida dele. Agora, eu quero falar da sobriedade da vida, lendo o Salmo 27, o versículo 6. E, junto com ele, eu quero ler também o Salmo 84, verso 5 e 6. Mas o Salmo 27, versículo 6,
existe uma palavra que eu queria que você orasse sobre isso, que você levasse para a oração este versículo. Salmo 27, verso 6 diz assim: e agora, porque antes não era, mas agora vai ser. Então, ele diz: e agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. O que ele está dizendo é: eu, nesse momento agora, estou obtendo a vitória sobre um inimigo que fazia eu andar de cabeça encurvada, porque ele tinha vitória sobre mim. Mas se a minha cabeça vai ser erguida, é porque eu obtive vitória sobre ele. E o que ele está dizendo é alguém diz comigo, testemunho da vida pessoal. Ele não está falando, a minha tia vai ser liberta agora. A minha vizinha vai ser liberta agora. Ele está falando, eu agora. A minha cabeça será levantada. Olha, o que tem de crente por aí de cabeça baixa, e a cabeça baixa não é na igreja não, porque aqui ele anda com a cabeça bem erguida, mas entrou no carro, entrou no quarto, é outra pessoa. Porque o diabo abaixa a cabeça dele e envergonha ele lá no privado, mas aqui ele quer mostrar que ele está bem. Paz do Senhor, irmão. Na bênção, irmão. Bênção nada, irmão. Tira essa máscara aí. Estou vendo sua cabeça lá embaixo. Então, o Davi está dizendo assim, ei, a minha cabeça não está mais abaixada. Levantei a minha cabeça, venci o meu inimigo, restaurei a minha autoridade espiritual. Quem sabe que antes de Davi derrubar o gigante Golias, ele tinha matado um leão sozinho e matado um urso sozinho? Quem sabia disso? Deus só te dá vitórias públicas depois que você tem vitórias privadas. Porque o que tem de gente que não tem vitória na vida privada, mas quer mostrar que tem uma vitória na vida pública, no ministério, e você não tem, porque o leão está lá, entra dentro de casa, o leão é que manda, é o leão que domina sobre ele, é o urso que domina sobre ele. Ele não obteve vitória sobre aquele leão, ele não obteve vitória sobre aquele urso. Davi falou, ó rei, quando eu estava sozinho lá com as ovelhas, eu pegava o leão, eu não tinha ninguém comigo, eu e o meu cajado, armas pessoais, vitórias pessoais, contra inimigos pessoais. Agora será levantada a minha cabeça. Isso é, a minha autoridade espiritual está sendo restaurada. Come on, gente. Glória a Deus. Hoje eu vi uma pregação, estava vendo sobre isso, sobre guerras internas, que para o Senhor te exaltar, primeiro em público, precisam vencer suas guerras internas. Então a pergunta do Espírito Santo é, você já pegou os seus demônios? Você já pegou os seus inimigos? Irmão, às vezes a minha conversa com as pessoas é só para fazer a listinha delas. Eu apenas ajudo a pessoa a fazer a lista dos espíritos que estão na sua vida. E ajudar ela a falar, olha, você quer vencer, você faz isso. Pega essa arma, faz isso. Meu trabalho é só esse. Mas as pessoas nem conhecer seus inimigos não conhecem. Elas andam de cabeça baixa na igreja, no ministério, na vida. Deus quer levantar a sua cabeça. Agora, eu quero desafiar você, no Salmo 84, versos 5 e 6, olha o que a palavra de Deus diz aqui também. Você vai perceber que a palavra de Deus, ela evidencia, Salmo 84, o versículo 5 e 6, ela prioriza a obra de Deus em mim. A palavra de Deus, ela sempre prioriza a obra de Deus em mim. Primeiro, aqui no Salmo 84, no versículo 5, Davi, na verdade, esse salmo não é de Davi, é dos filhos de Corá, mas ele diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E em cujo coração os caminhos estão tortos. Hã? Isso, boa ideia. Porque se vocês não estiverem lendo a Bíblia direito, eu vou pegar vocês de surpresa aí. Eu quero justamente que vocês observem o que a palavra de Deus está dizendo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos estão altos e baixos. Não, mas peraí, não é assim a vida dos crentes? Um dia bom, um dia mau. Uma semana boa, uma semana mau. Os caminhos estão aplanados? Estão assim, ó.
Quando é que você vai sair daqui? O que a palavra de Deus está dizendo? Vamos ler mais uma vez. Bem-aventurado o homem e a mulher em cujo coração os caminhos estão... Vamos parar aí, porque eu não vou para o outro versículo ainda. O Espírito Santo está perguntando para você, como estão os caminhos no seu coração? Você é uma pessoa de caminhos aplanados? No coração. Ou seu coração te engana? Ou seu coração um dia te põe de um jeito... O seu coração está equilibrado? O seu coração, os caminhos estão aplanados? Não está falando do coração da tia, do coração da vovó. Não está falando nem do coração do marido. O coração do marido pode estar uma tempestade. Deus não está falando do coraçãozinho dele. Ele está falando do seu. Deus não está falando do coração dos crentes da igreja, Ele está falando do coração do pastor. Ele não está falando Ele está falando do líder, Ele está falando do pai. Ele não está falando dos filhos. O coração do pai, os caminhos estão aplainados. O coração da mãe, os caminhos estão aplainados. Os caminhos estão retos no coração. Agora, o que o versículo 6 fala dessa pessoa? Que essa pessoa, passando pelo vale de Baca, e Baca aqui é apenas o vale da sequidão. Essa pessoa, cujos caminhos estão o coração aplanado, quando ela passa pelo vale de Baca, o vale continua Baca, right? O que acontece com esse vale? Ele se torna um manancial de águas. O que essa pessoa acabou de demonstrar nessa passagem por aquele lugar? Que há um poder operando na vida dela. Que ela entra por um vale seco, mas quando ela sai do outro lado, o vale não pode mais ficar seco, porque afinal de contas, ela passou naquele lugar. Teologia não faz isso. Experiência ministerial não faz isso. Tempo de igreja não faz isso. Mas o poder de Deus na vida da pessoa aplana os caminhos do coração dela primeiro. E quando ela passa naquele lugar, ela transforma aquele lugar num lugar de fontes. Quem está entendendo o que é? Autoridade espiritual. Agora, você passa por um lugar, é tudo do mesmo jeito. Você passa lá de novo, do mesmo jeito. Você vai do mesmo... Ei, você não faz nada, você não opera nada naquele lugar. Você põe a mão, não muda nada. Aliás, até piora. Irmão, tem crente que não pode colocar a mão nas coisas, que fica ruim. Fica ruim, irmão. Os caminhos no coração dele não estão aplainados. Agora, eu quero te mostrar o mesmo princípio, e eu já passei da hora de terminar. Eu quero te mostrar o mesmo princípio no Salmo 51. No versículo 12 e o versículo 13. Salmo 51, versículo 12 e 13. Primeiro ele ora por si, está vendo? Sempre ele ora por ele primeiro. Restitui-me, está aqui a oração do mi, lembra da oração do mi? Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Depois disso, ensinarei os transgressores os teus caminhos, e eles não vão se converter. Como é que é? Mas que história é essa de a gente prega tanto, as pessoas não convertem? A mãe dá tanto conselho, o filho nunca ouve. O pastor chama, nunca resolve. O pai chama, nunca resolve. Por que a gente chama os transgressores, fala com o transgressor, aconselha o transgressor, disciplina o transgressor, mas o transgressor nunca converte. Onde é que está o problema? No transgressor ou em quem está corrigindo? O que a palavra está dizendo? Quando ele me restitui a alegria da sua salvação, quando ele me sustenta com o espírito voluntário, em outras palavras, quando ele faz a obra dele em mim, quando eu vou corrigir os transgressores, eles não têm como não se converter. Alguém fala comigo as palavras de ouro, autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Alguém vai sair daqui amando a autoridade espiritual, desejando a autoridade espiritual? Eu não quero pregar sem autoridade espiritual. Eu não quero cantar sem autoridade espiritual, eu não quero repreender, eu não quero corrigir ninguém sem autoridade espiritual, eu não quero falar com ninguém sem autoridade espiritual, eu não quero o ministério da lata vazia.
Agora, como eu vou terminar essa aula hoje, eu não posso falar ela semana que vem, ou na próxima vez que eu vou ministrar, eu preciso terminar pelo menos esse ponto aqui. A eficácia da vida, da autoridade espiritual, ela vem da vida de oração. A eficácia da autoridade espiritual de uma pessoa não vem do tanto que ela sabe tocar guitarra. Sabia que eu toquei com a Aline Barros? Really? Uau, você deve ter uma grande autoridade espiritual. Os músicos da igreja não oram. Eu fui músico na igreja quando eu era jovem. Deixa para lá esse negócio. Eu quero acompanhar com você só no livro de Lucas. Eu não vou pregar os versículos, porque são muitos que você pode ver. Mas só de você olhar vai te chocar isso aqui. Só no livro de Lucas. Só no livro de Lucas você vai contemplar, nesses versículos que eu vou ler, a vida de oração de Jesus. A vida de oração de Jesus. Olha aqui, começando com Lucas 4, 42, só a primeira frase diz assim: ao romper do dia, saiu e foi a um lugar deserto. Fazer o quê? Tomar um cafezinho escondido? Orar. Você está rindo de mim, eu tenho que rir de você rir de mim. Jesus foi a um lugar deserto para orar. Na mesma página, no capítulo 5, versículo 16. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Capítulo 6, verso 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite toda em oração a Deus. Quem pode contemplar Jesus orando? Lucas capítulo 9, versículo 18. E enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos. Ele estava orando. Uma das coisas que eu amo no livro de Lucas é que ele apresenta Jesus. Ele pegou Jesus nesses vários momentos e registrou esses momentos de Jesus orando. Lucas capítulo 11, no versículo 1. Presta atenção, como Lucas pegou Jesus nesses lugares. Estava Jesus em certo lugar orando. E quando acabou, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Que lindo. Lucas está acompanhando a vida de oração de Jesus. Depois do versículo 11, o capítulo 18, né, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus falava de oração porque ele tinha uma vida de oração. E em Lucas 22, verso 41, Jesus está fazendo uma das orações mais difíceis e mais poderosas da sua vida. Lucas 22, 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue e caíam sobre o chão. Jesus era um homem de oração intensa. Não é essa oração... Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Irmão, misericórdia. Não consigo imaginar Jesus orando assim. Jesus orava intensamente. Intensamente. Agora, um último versículo, um dos que eu amo de ver Jesus orando é Hebreus 5, 7. Que, falando sobre Jesus, ele diz essas palavras: o qual, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas. Veja como eram as orações de Jesus. Orações e súplicas. Ele oferecia nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, orações. Você quer ter uma autoridade espiritual? Não precisa fazer mais um curso de guitarra. Não precisa fazer curso de técnica vocal. Você quer ter autoridade espiritual? Você não precisa fazer mais um seminário. Alguém aqui quer ter autoridade espiritual? Você tem que decidir ter uma vida de oração. Você tem que decidir só isso. Eu vou me trancar no quarto e vou ficar lá com Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero entrar no mundo espiritual. Eu quero ser reconhecido no mundo espiritual. Eu quero ter autoridade espiritual. Eu quero funcionar na autoridade. Eu quero ter uma piedade com poder, não sem poder. Então, o poder vem em casa, na vida de oração. Agora, eu quero terminar com esta coisa. Eu trouxe isso para vocês e eu quero falar para vocês.
A sobriedade que dá eficácia à piedade, que é o poder, ela vem de você encarar-se a si mesmo no espelho. Então, eu quero trazer para vocês isso aqui, a janela de Johari. 2 psicólogos nos anos 70, eles descobriram essa ferramenta que ficou chamada de a janela de Johari, que mostra que a pessoa tem 4 áreas na vida. Cada ser humano tem 4 áreas na vida. A área aberta é aquela área em que você sabe os defeitos que você tem naquela área, e as pessoas também sabem, então é uma área aberta, todo mundo sabe. Seu marido sabe, faz gozação de você, você sabe também. Todo mundo brinca com você, você tem a orelha grande, você sabe que tem a orelha grande, todo mundo sabe, todo mundo brinca, todo mundo sabe. A área aberta. Mas essa não é a única área na vida de um ser humano. Eles falam da área oculta. É a área em que você sabe os seus defeitos, você sabe de problemas que você tem, mas você não quer que os outros saibam. E você encobre essas áreas. Quem sai revelando para todo mundo aquelas coisas mais vergonhosas de nós? O que nós fazemos com elas? Então, eu não coloquei porque não deu espaço ali, mas nessa área oculta, eu coloquei o Salmo 32, versos 3 e 4, onde Davi fala assim: enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram pelo meu gemido, porque a tua mão pesava sobre mim, porque eu tinha pecado, mas eu não queria confessar. Enquanto eu, irmão, pecador gosta de pecar em silêncio. E você ainda chama o pecador e ainda fala, não fiz isso não. Juro por Deus, juro pela alma da minha mãe que eu não fiz. Irmão, pecador é um negócio sério. A área oculta é a área em que você sabe que tem um problema, mas os outros não sabem. E você não quer falar, lógico. Mas tem a terceira, que é a área cega. É aquela que está todo mundo vendo, só você que não vê. Não tem isso na vida da gente? Marido vê, mas ela não vê. A esposa vê, mas ele não vê. O pai vê, mas o filho não vê de jeito nenhum. O pastor vê, mas o crente não vê. E nessa área cega, você pode aplicar Apocalipse 3,17, onde Deus está falando com a igreja de Laodiceia, e ele diz assim, você pensa que é rico e abastado, e você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Ou não sabe, cego, não consegue ver os seus próprios pecados. Bom, 3 áreas aqui já afundaram a gente, né? Mas a pior de todas é a área desconhecida. Isso é, nem você, nem os outros sabem. Só Deus sabe de coisas sobre você, que se você não for orar e não disser assim, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me, conhece os meus pensamentos e guia-me pelo caminho eterno, porque a área desconhecida, só quem gasta joelho no chão que Deus vai revelar. Porque muitos de nossos pecados nós não conhecemos, nós não sabemos que temos, nem ninguém sabe, nem a mamãe sonha que a gente tem aquilo, nem o marido sonha que você tem aquilo, mas Deus sabe. Por causa do tempo, eu queria parar aqui, porque eu creio que a palavra foi suficiente essa noite. Amém. Louvado seja, só que eu é que tenho que pregar mais vezes. Vamos vir aqui para frente, amados, para a gente orar. Eu queria que você pudesse falar com Deus hoje à noite sobre estas áreas em que a gente precisa da sua misericórdia. E ao vir para cá, eu vim pedir, como sempre peço, não fale com ninguém, não abrace ninguém, não toque em ninguém. Esse é o momento de você e Deus. Esse é o momento do Senhor com você. E eu queria pedir para Deus que Ele fale conosco nessa noite. Vamos fazer um círculo que todos possam ficar. Ninguém ficar atrás de ninguém. Pode vir mais. Vamos ter um momento com Deus. Pai, obrigado. Pai, obrigado pela Tua palavra.
Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, eu te amo, eu amo a tua palavra. Pai, eu celebro a tua palavra essa noite. Chorá, garaço, saridaya. Gueredabarudo, sarabachorá. Pai, eu celebro as Escrituras, mas celebro também o poder de Deus. Pai, nessa noite, tira-nos de uma piedade sem poder. Pai, 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 sonda o nosso coração nessa noite. Pai, Tu nos conheces. Pai, eu rendo a Ti essas ovelhas que estão diante de Ti. Eu rendo a Ti cada um de nós, inclusive a minha vida. Pai, obrigado. Pai, obrigado pela Tua palavra confrontadora nessa noite. O Shabarado Soroborabassai. Gurabarida Sorabashurobou. Rukarabasarabashu. Espírito de Deus, vem sobre nós nesse lugar. Rukarabasiaradoshoro Koratasi Saradarabakuroborobossai. A Tua presença que me cura, a Tua presença que me traz arrependimento, a Tua presença que me restaura e me renova. A Tua presença me faz me arrepender dos meus pecados. Rugaritato Shoroborada So Saramaka. Tua presença me tira do nível da religião, me leva para o nível do poder. Rukaretastu Shaninara da Sassarabarada. Amamos a Tua presença. Desejamos a Tua presença nesse lugar, nesse lugar. Vem mover em nós. Guridassi Sashuradabassa. Faz a Tua obra em nós essa noite nesse lugar. Faz a Tua obra em nós essa noite. Faz a Tua obra de arrependimento em nosso coração. Restaura a autoridade espiritual na nossa vida. Cura as doenças. Para os sangramentos da nossa alma. Tira, Senhor, as nossas vendas dos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, a dureza do nosso coração. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, seja bem-vindo nesse lugar. Levanta uma igreja cheia de autoridade espiritual. Alguém diz para Deus assim comigo: Senhor, revela-me as áreas doentes, as áreas presas que roubam a minha autoridade. Senhor, me revela os sangramentos ocultos na minha alma. Senhor, me revela o que está roubando a minha autoridade espiritual. Yes. Faz isso por nós, faz isso por nós. Faz isso por cada um de nós, no nosso andar, no nosso caminhar. Faz isso em nós, faz isso por nós. Oh Deus, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua obra nesse altar. Obrigado pelo Teu mover nesse altar, o Teu Espírito que move nesse altar. Os anjos do Senhor têm liberdade de agir nesse lugar. Os anjos do Senhor têm liberdade de agir nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Obrigado, Espírito de Deus. Alguém, vamos levantar as mãos assim, apresentar as mãos assim ao Senhor. Ó. Alguém diz assim: Senhor, minhas mãos estão aqui para segurar as armas. Limpa as minhas mãos. Restaura a autoridade nelas. Para brandir uma lança espiritual. Para atirar flechas espirituais.
que carreguem, estejam carregadas de autoridade. Senhor, deixa as mãos estendidas e vou orar. Pai, toma essas mãos, eu abençoo estas mãos que estão diante do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor unge as mãos, adestra as mãos para a guerra e para a peleja. Deus, entrega nas mãos de cada um os seus inimigos, entrega nas mãos de cada crente que está aqui nessa noite, os seus próprios inimigos, os ursos e os leões escondidos, Senhor, para que eles possam depois derrubar os Golias da vida deles. Eu te peço, Senhor, põe as armas, capacita a tua igreja, restaura a autoridade espiritual de cada um, para vencer os seus próprios inimigos. Levanta a cabeça desse crente, levanta a cabeça sobre os seus inimigos. Senhor, arma esta igreja, arma o teu povo, Senhor, numa vida de oração. Alguém pede a Deus comigo um minutinho, restaura, renova, melhora a minha vida de oração, restaura